nos 45 do segundo tempo. Oferecimento: Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Sejam todos bem-vindos em mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre viagem, uma das minhas grandes paixões. Com o cancelamento de vários voos, fechamentos de fronteiras em todo o planeta, em decorrência da pandemia do Covid-19, várias questões surgiram e dúvidas a respeito de como faremos para retomar as nossas viagens, os nossos sonhos em família. A nossa convidada de hoje é Amanda Campos. Ela é proprietária da Ama Viagens. Bati um papo muito interessante com ela, onde ela esclareceu todas as dúvidas a respeito desse setor, que parou já há algum tempo e vai voltar à normalidade aos poucos. Algumas questões foram levantadas, como a questão da oportunidade, da crise, de planejar a nossa próxima viagem. A escolha desse tema de hoje, sobre viagens, foi devido a uma série de sugestões que eu recebi através do Instagram para abordar esse tema, que também teve uma mudança muito grande em decorrência da pandemia. Viagem é sonhar. Quem não gosta de planejar uma viagem, seja ela qual for? Viagem em família, entre amigos, uma viagem romântica entre o casal, ou uma viagem para celebrar algum momento especial das nossas vidas. Hoje a nossa convidada do programa vai nos contar um pouquinho sobre como tudo está acontecendo de forma muito rápida e como nós devemos ficar atentos a essas mudanças e também a tantas oportunidades. Seja muito bem-vinda, Amanda. Oi, Vanessa, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer a você pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder falar desse assunto que eu amo tanto, que são as viagens e os sonhos. Agradeço também a todo mundo de casa que está nos assistindo e eu espero aqui atender as expectativas de todos vocês sobre esse assunto que eu amo e que é tão incrível, que são as viagens. Bem, a Ama Viagens é uma agência de viagens, né? E ela nasceu de uma maneira muito leve e muito natural. Eu sempre tive esse amor pelas viagens, e não só pelo fato de viajar em si, mas... Remarcar é sempre a melhor opção. As empresas aéreas estão também facilitando essa remarcação de voos, assim como as operadoras, a remarcação de hotéis, de reservas. Então, Vanessa, todos nós fomos afetados de alguma maneira nesse momento de pandemia. E os meus clientes também. A minha primeira reação foi me sensibilizar pela tristeza deles, sabe? Pela chateação de não poder realizar um sonho que foi tão programado, tão planejado, né? Principalmente a data. Mas a gente não tinha o que fazer, não dependia de nós, não dependia de mim, não dependia deles. Então, o meu papel como agência de viagem sempre foi facilitar a vida do meu cliente. E agora não seria diferente. Depois disso eu conversei com cada um dos meus clientes e tentei trazer para eles as soluções que ficassem mais adequadas à realidade de cada um. Porque assim, cada pacote é um pacote, cada destino, cada companhia aérea, cada um tem sua política diferente. Todos os meus clientes de março, abril, maio também já está começando, alguns de junho, não puderam viajar nessa data. E graças a Deus todos eles optaram por adiar, por encontrar uma outra data no futuro para fazer essa viagem. Porque o que eu acho importante? Dessa maneira, a gente alimenta a saúde financeira de toda a equipe do turismo, do hotel, do guia, do passeio, da companhia aérea. Então é uma maneira da gente valorizar esse serviço que a gente ama tanto, que é a viagem. Então a gente também cooperou com a saúde financeira, com a estrutura daquele hotel e de toda a rede do turismo. Então isso foi muito bacana de ver. Há poucos dias você me presenteou com esse livro lindo, que é uma série de fotos de vários lugares do mundo. Achei lindo o seu gesto e eu quero aproveitar e perguntar quais são as formas que você está utilizando para poder comunicar aos clientes
todos que planejaram alguma viagem para se reprogramarem, para não desistirem desse sonho? Olha, eu confesso que no começo eu fiquei com muito medo e sem saber como seria essa minha comunicação com o meu cliente via Instagram. Porque o Instagram é minha loja virtual, é a minha vitrine. Então, eu não sabia como seria essa comunicação, porque eu tinha muito medo de ser mal interpretada. É como se eu estivesse incentivando viagens no momento que eu deveria estar incentivando que todos ficassem em casa e se cuidassem. Então, nesse primeiro momento eu fiquei mais quieta com as postagens, até eu entender como é que estava esse cenário. Depois disso, eu passei a fazer as postagens com a hashtag Sonhe Agora, Viaje Depois, que foi a maneira que eu encontrei para continuar me comunicando com o meu cliente e fazendo o que todas as minhas outras postagens e divulgações fazem, que é despertando neles o desejo de viajar, mesmo que essa viagem não fosse agora. Depois disso, eu passei por uma estratégia que foi o fortalecimento da minha relação com o meu cliente. A minha primeira ação dessa estratégia foi enviar um mimo para alguns dos meus clientes que tiveram viagens canceladas, que foi um livro muito bonito, um livro autoral de uma parceira incrível da agência, com paisagens lindas, um livro muito bem escrito, para alguns desses clientes que não puderam viajar nesse momento. Depois disso, eu usei esse mesmo livro para também fortalecer relacionamento com alguns clientes que eu já tinha e com outros que eu queria estreitar a relação. Depois disso, continuando com essa estratégia de fortalecer o meu relacionamento com os meus clientes, eu passei a enviar para eles via WhatsApp alguns vídeos inspiradores, imagens de otimismo, frases de otimismo, algumas promoções, para que a gente continuasse com essa troca, com essa comunicação que a gente sempre teve. E a minha intenção, Vanessa, minha principal intenção nesse momento é justamente me aproximar ainda mais do meu cliente. Que mesmo que ele não vá viajar agora, que ele não tenha o interesse de viajar agora, a minha vontade é que ele saiba que eu estou aqui para ele, para o que ele precisar. Que a partir do momento que ele se sentir seguro e com o desejo de viajar, que eu estarei aqui para realizar esse sonho, para construir e para fazer parte desse sonho junto com ele. Isso é o que eu mais espero. Essas ações de estar sempre presente com o cliente, sempre mandando uma mensagem, alguma coisa de especial como os vídeos, é muito importante. Isso é o diferencial, né, de um atendimento. Amanda, eu tenho uma dúvida. No começo de todo o processo, antes do fechamento de fronteiras, você teve algum cliente, alguma família que estava viajando ou que estava na véspera de embarque e que teve que ser feito alguma adequação para que ninguém saísse prejudicado? E você também, você teve alguma viagem sua reprogramada? Então, Vanessa, e assim como os meus passageiros, os meus clientes, eles foram impactados, tiveram viagens adiadas, não puderam viajar nas datas que eles planejaram, eu também tinha uma viagem planejada para junho, uma viagem internacional, e que logo eu percebi que não daria para eu continuar com essa data em junho. Principalmente porque era uma viagem internacional, a gente tem a questão de fronteiras fechadas, que a gente não sabe quando vão abrir. Nessa viagem minha também tinha um cruzeiro, né, que a gente sabe que é um serviço que está parado ainda. Então eu me vi logo na necessidade de ter que mudar essa data. A gente fica chateado, mas enfim, não tá nas nossas mãos e com certeza foi da melhor maneira possível. E eu me lembro também, Vanessa, que logo no comecinho de tudo isso, eu tinha alguns clientes que tinham viagens bem pro comecinho, lá naquele momento que a gente não sabia ainda se o comércio ia poder ficar aberto, se o comércio tinha que fechar, se os voos iam funcionar ou não, naquele momento que a gente tinha muita incerteza. E aí eu lembro que tinha uma semana que eu tinha 2 famílias viajando, né, 2 famílias diferentes, e eu conversei com as 2 famílias sobre essa possibilidade de adiar. Uma delas topou adiar e levar essa viagem mais pra frente, e a outra família achou melhor continuar. Naquele momento a gente não tinha uma proibição de viajar, e eu me lembro que eu fiquei muito apreensiva com essa família viajando. Eu me lembro que eu ficava atualizando as informações dos aeroportos que eles iam passar para saber se os voos ainda iam continuar. Eram voos domésticos, era mais tranquilo.
para saber se os voos iriam continuar. Entrei em contato assim o tempo todo com o hotel para saber se eles não iriam fechar, se eles não estavam pensando em fechar, porque eu tinha clientes lá. Enfim, eles foram afetados de alguma maneira, tiveram alguns passeios que não puderam fazer por questões de aglomeração, mas foi apreensivo, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Que bom que tudo se resolve. Isso é o diferencial de quando se tem uma assistência direta de um agente de viagem, não é mesmo, Amanda? E hoje eu convidei, mais uma vez, a Betânia Filizola e ela gentilmente vai nos contar a sua experiência com também a remarcação da viagem. Vocês lembram, há poucos dias nós fizemos um programa todo voltado à área de eventos. De que forma foram afetados diretamente? Foram os primeiros que pararam e certamente será o último segmento que vai voltar à nova normalidade. A Betânia remarcou o casamento dela, como ela nos explicou, achou mais prudente e mesmo porque foi muito na véspera de todo o acontecimento. E óbvio, ela também teve que remarcar a sua viagem de lua de mel. E aí, Betânia, conta pra gente essa sua experiência de também ter que remarcar a sua viagem, como foi todo o trâmite de remarcação de passagens e hotéis. Oi Vanessa, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje para dar continuidade no assunto que a gente já falou alguns programas atrás, que é o sonho do casamento, que infelizmente está tendo que ser adiado. E hoje, em especial, vou falar sobre o pós-casamento, que é o sonho da lua de mel. Então, eu vou falar um pouco sobre como que foi a minha escolha da agência de viagens, primeiramente, porque foi ela que me deu toda a base e o norte da onde eu queria ir, como eu queria aproveitar. A agência que eu escolhi foi a Ama Viagens, que é da Amanda Campos. E o que foi o diferencial dela? Eu pesquisei mais de 5 agências de viagens e nenhuma trouxe o zelo e o suporte que a Amanda me trouxe para mim e para o Rafael, que foi toda essa delicadeza de viver esse momento com a gente, assim, de ter a preocupação de procurar o destino correto, para o estilo que a gente quer, desde o que cabe no orçamento da gente, mas também o que se encaixa em uma lua de mel. Ela teve esse zelo de nos explicar a diferença de uma viagem qualquer com o seu marido de 2 anos de casado, de 3 anos, e a viagem lua de mel. E nesse momento de pandemia, ela se destacou mais uma vez, que é tendo também esse zelo e esse cuidado com seus clientes, que é trazendo pra gente esse livro, onde ele mostra lugares incríveis de todo o mundo, por fotografias, e também explica onde que é e nos faz ter mais vontade de viajar. Então, essa pandemia ela vem nos mostrando muito isso, pessoas que se reinventam e continuam tendo o zelo com o cliente, continuam tendo essa ligação. Isso é muito bacana, a gente não perder a ligação com o nosso cliente. E a Amanda nos trouxe isso de forma muito, muito delicada nesse momento. E é isso que eu quero trazer para vocês, assim, que eu soube, graças a Deus, escolher pessoas maravilhosas que sonham este sonho comigo e que, além de tudo, tem a delicadeza de estar fortalecendo esse vínculo durante toda essa pandemia. Amanda, eu acho que agora é um questionamento que a maioria das pessoas estão se fazendo, né? Como que você acha que será o mercado de turismo de agora para frente? Já tem alguma previsão de retorno? As empresas, as operadoras já estão passando isso para vocês, agentes de viagem? Esse é um questionamento que todos estão se fazendo nesse momento. Como vai ser a vida depois dessa pandemia? A gente vai voltar ao normal ou esse normal nunca mais vai existir? Eu particularmente acredito que a gente estando numa pandemia ou não, de um dia para o outro nós não somos mais os mesmos. O que de fato sim acontece é que nesse momento de pandemia o que eu vejo é que as coisas foram aceleradas. Como por exemplo, o trabalho digital, o home office, ele já era uma tendência há muitos anos e agora ele simplesmente foi acelerado. As empresas se viram numa necessidade de se fazer presente nas redes sociais, quando de uma maneira muito brusca e muito rápida, elas tiveram que fechar as portas dos seus comércios físicos. Então, elas precisaram de alguma maneira muito rapidamente aparecer no mundo digital. Mas isso era uma tendência que a gente já via aí de muitos anos acontecendo. Só foi acelerada.
Sobre o mercado de viagem e de turismo, eu acredito que ele nunca vai morrer. As pessoas nunca vão parar de ter a vontade, o desejo e o sonho de viajar. O que acontece é que cada um vai ter um tempo que vai se sentir seguro para viajar novamente. Essa retomada no turismo, ela vai vir. E a diferença é que vai vir para cada um num tempo diferente, no tempo em que ele se sentir seguro para viajar novamente. Agora mesmo eu já tenho fechado algumas viagens, né, vamos dizer assim, para clientes para fim de 2020, início de 2021. Eu também já estou marcando as minhas próximas viagens. Então é uma retomada gradual e conforme cada um se sentir seguro. Eu também acho que vai ter uma mudança aí quanto aos destinos. Eu acho que essa volta de viagem, essa retomada dos viajantes, ela vai ser primeiro no Brasil. A gente vai se sentir seguro primeiro viajando dentro do Brasil, para depois ir para fora. O que é maravilhoso para todos nós, porque a gente fortalece o nosso mercado, a nossa economia. E ainda por cima a gente tem o privilégio de ter um país enorme, com muita beleza, com muita riqueza, com inúmeros lugares e possibilidades de viajar. Então isso é um privilégio que a gente tem. Algumas dessas mudanças, eu imagino, até pelo que nós conversamos, que já vinha sendo amadurecida por parte das grandes operadoras, como treinamentos feitos de forma online. Tá bom, entendi. Mas quando tudo voltar à normalidade, eu imagino que o fluxo de viagens vai aumentar bastante, né? Não só para aquelas viagens que já estavam programadas para o período mais estendido, como aquelas que tiveram de ser canceladas e remarcadas. Conta pra gente o que é a sua visão com relação a isso. E ainda falando um pouquinho mais sobre o mercado e sobre as tendências, é importante a gente lembrar que vem por aí um público muito grande com uma demanda reprimida, ou seja, pessoas que tiveram suas viagens remarcadas nesse momento e também aquelas pessoas que já estavam prontas para fechar as próximas viagens e tiveram que esperar um pouco. Então o mercado de turismo, ele continua a se movimentar. Eu acredito também numa tendência, num olhar muito otimista, mesmo dentro da crise, que quando tudo isso passar, os serviços voltarem a funcionar gradualmente e a gente não tiver mais essas medidas de isolamento, de distanciamento social, eu acredito que as pessoas vão viver num mood de comportamento, de explosão de vida, de viver intensamente depois de terem ficado tanto tempo isoladas e confinadas, né? A gente passou a perceber o valor das coisas da vida. Tá aí uma grande oportunidade de, no retorno, com todas essas possibilidades que estão aparecendo como promoções, de conhecer o Brasil. Nosso país é maravilhoso, com várias opções de turismo. Logo após o intervalo, a Amanda vai nos explicar como que é o processo de construção de uma viagem. Como que é o processo individual de fazer com que esse sonho se torne realidade. São 3 minutinhos e a gente está de volta. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Que tal começar o seu dia com um delicioso café da manhã? Então comece o seu dia com a Pão Deli, o café da manhã mais gostoso de Jataí. Na Pão Deli você tem a maior variedade de pães, bolos, tortas, quitandas e salgados. E mais, todas as sextas, sábados, domingos e feriados, a Pão Deli prepara um maravilhoso buffet de café da manhã para você começar muito bem o seu dia. Um bom dia começa com o café da manhã da Pão Deli. Pão Deli, Riachuelo, esquina com a Caiapônia, 3636-9005. Reportagens, entrevistas, o dia a dia de nossa cidade, região e estado, você acompanha aqui na tela da TV Sudoeste. São mais de 4 horas de jornalismo local com profissionais da nossa cidade
trazendo diariamente informação com qualidade e credibilidade. A TV Sudoeste tem orgulho de ser 100% jataiense. As primeiras informações do dia você acompanha aqui no Manhã Notícias. Comece o seu dia muito bem informado comigo às 7 horas da manhã. e o seu almoço, como sempre, é comigo aqui, ó, mostrando a realidade como ela é. E com seu carinho, com a sua amizade, eu te espero de segunda a sexta, às 11h30, no Sudoeste Notícias. E para encerrar o seu dia com muita informação, seu compromisso é comigo. Às 6h30 da noite com o nosso Cidade Urgente. As principais notícias do dia com o dinamismo e a credibilidade que você já conhece. A notícia, quando e onde ela acontece. Uma TV para a sua família. Uma TV feita para você e por você. Esta é a TV Sudoeste, Canal 11, a sua TV. Eu vou continuar aqui, deixando o mar ainda mais lindo. Eu vou continuar aqui, de braços abertos. Eu vou continuar juntando mais histórias para te contar depois. Vou deixar as nossas serras ainda mais incríveis, se é que isso é possível. Eu vou continuar aqui, esperando você ao som da minha viola. Os nossos destinos vão seguir esperando a sua visita. Por isso, não cancele. Remarque para depois que esse momento passar. Quando você remarca, ajuda o país. Ajuda milhões de pessoas que dependem disso para viver e ajuda o nosso turismo. O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, está trabalhando para amenizar os impactos do setor. E, claro, para receber você. Não cancele sua viagem. Remarque. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Amanda, cada viagem tem um propósito, como eu disse no início do programa. São sonhos diferentes, são desejos diferentes, são realidades diferentes, pois são viagens elaboradas para grandes famílias, viagens elaboradas para pais e filhos, uma viagem romântica de lua de mel, uma viagem para celebração de um momento especial. Conta pra gente como que é todo esse processo de elaboração de uma viagem. O primeiro passo para o processo de uma construção de uma viagem é eu entender quais são as expectativas do meu cliente, né? Ou seja, o que ele espera com essa viagem. É alguma comemoração especial? É uma lua de mel? É a primeira viagem? Quanto tempo ele tem disponível para realizar essa viagem? Quem vai nessa viagem? Família, amigos? Ou ele vai sozinho? Qual é o intuito? Ele quer relaxar e descansar? Ou ele quer passar a maior parte do tempo conhecendo muitos lugares, culturas? Enfim, quanto mais eu conseguir absorver do meu cliente quais são as necessidades e as expectativas dele, mais eu consigo ser assertiva nesse processo da construção. Porque eu, como consultora de viagens, eu tenho condição de oferecer para ele produtos, serviços, destinos, para cada perfil que vai se encaixar na sua necessidade, na sua expectativa. Por trás da agência, existe um time muito grande de especialistas, que são os nossos fornecedores, que atendem exclusivamente as agências de viagem e nos dão suporte para a gente atender o nosso cliente final. Então, nesse processo, eu optei por ter menos fornecedores, mas que fossem fornecedores que eu tivesse uma credibilidade, uma confiança com eles e um relacionamento muito próximo. Então, com todos eles eu consigo falar a qualquer momento, no final de semana se for preciso, para que eles me deem esse suporte. E eu tenho fornecedores com expertises e conhecimentos e experiências para oferecer produtos e serviços diferentes. Eu tenho desde aquele fornecedor que ele vai me oferecer um pacote nacional, com um preço muito bom e acessível, com formas de pagamentos muito acessíveis,
até aquele fornecedor que é de um roteiro personalizado, um atendimento de luxo, hotéis de luxo e experiência, uma lua de mel mais exótica. Então eu tenho todos esses especialistas por trás de mim que me dão esse suporte. São muitos detalhes. Realmente, essa personalização da viagem torna todo o processo mais interessante. E quais são as diferenças de se comprar um pacote independente, aquela pessoa que vai lá na internet, compra o seu pacote de acordo com o que ela está pensando que vai transcorrer durante a viagem, e a diferença de se contratar uma agência de viagem, um agente de viagem, para poder cuidar de todos esses detalhes individualmente. Outra situação que esse momento está fazendo com que as pessoas enxerguem melhor é a importância do agente de viagens. Vários passageiros estão podendo perceber a diferença que é você fazer uma remarcação com uma agência de viagens do que por um outro canal direto. Então eu acho que é um momento muito bom para que os agentes possam mostrar a sua confiança, a sua credibilidade, a sua competência, e o quanto é mais fácil para o passageiro ter um agente que cuida de todo o restante, de toda essa problematização para ele, e ele não tenha que se preocupar com nada. O meu trabalho como agente de viagem, como consultora de viagem, ele é muito difícil de às vezes o cliente perceber, porque é um serviço intangível, né? Ele não vê e ele não paga um valor específico por esse trabalho, por essa consultoria. Então, assim, é muito bonito quando depois de talvez, sei lá, 2 semanas de conversa, de troca via WhatsApp com algum cliente meu, de construção de alguma viagem, de algum orçamento via WhatsApp, que depois desse tempo ele vem e me diz que por mais que ele não vai poder fazer essa viagem agora por algum motivo específico, mas que assim que ele puder e assim que ele tiver uma nova data, ele vai voltar a falar comigo, porque ele entendeu o valor do meu trabalho, ele valorizou o meu trabalho, e isso é muito gratificante da gente receber. É incrível a quantidade dos mínimos detalhes para se fazer, estruturar e elaborar uma viagem dos sonhos. Viagens são diferentes, como nós já dissemos. São desejos, são necessidades, são sonhos diferentes. Eu convidei a doutora Daniela, ela é médica neurologista e já há algum tempo ela vem fazendo uma viagem diferente e muito especial. A viagem da doutora Daniela, ela tem um cunho mais espiritual, de um retiro. Ela faz o Caminho de Santiago de Compostela. Já foi 3 vezes e esse ano seria o 4º ano que ela iria. São caminhos lindos, que têm uma religiosidade muito intensa. Todo um preparo físico tem que ser feito com antecedência e é, com certeza, uma viagem única. A doutora Daniela vai nos contar o porquê do desejo de começar a fazer esse retiro, a tirar esse tempo para ela, para se conectar, e foi através de uma história linda, de uma reclusão que ela teve que fazer forçadamente por amor. Obrigada, Vanessa, pelo convite. É um prazer estar participando do seu programa para falar de uma das minhas paixões, que é viajar. Mas não é qualquer tipo de viagem que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer viagens muito especiais, que são viagens que me proporcionam momentos de reflexão, de paz, de tranquilidade, momentos comigo mesma, tá? Eu consigo achar isso através do Caminho de Santiago de Compostela, né? Eu fiz esse caminho por 3 vezes, uma vez de bicicleta e 2 vezes a pé. E de onde que veio essa ideia? Essa ideia surgiu há 10 anos atrás, quando eu tive a primeira grande reclusão da minha vida. Eu tive que ficar de repouso absoluto por causa de uma gravidez de alto risco. E durante esse momento, eu percebi que eu estava sofrendo grandes mudanças interiores e que eu queria buscar mais respostas, queria mudar a minha vida, queria proporcionar novos momentos de reflexão. E aí uma ideia antiga que eu tinha tido a primeira vez na década de 80, quando eu li o Diário de um Mago, de Paulo Coelho, eu recuperei essa ideia inicial e resolvi fazer o Caminho de Santiago pela primeira vez em 2014. Quando eu fiz de bicicleta, eu fiz o caminho mais longo e o mais conhecido deles, que é o caminho francês, 850 quilômetros.
E depois eu voltei em 2016 e 2018 fazendo ele a pé, mas outros caminhos, porque na verdade não é um caminho só, com amigas. E esse ano eu faria a 4ª vez o Caminho de Santiago. E esse momento teve que ser adiado para o ano que vem devido ao problema da pandemia. E o que é o Caminho de Santiago de Compostela? O Caminho de Santiago de Compostela é um caminho que surgiu na Idade Média, né? Em que o apóstolo Santiago peregrinou fazendo a evangelização das pessoas. Hoje, ele não tem só cunho religioso. As pessoas utilizam como uma oportunidade de reclusão espiritual, né? E também para cultural. Então, o que o caminho me ensinou ao longo desses percursos que eu fiz? Que o caminho, assim como a vida, ele pode ter momentos difíceis, ser um caminho de pedra, de barro, de subida, de descida, ter muitos momentos de dor física intensa, mas que depois ele tem uma recompensa, que é uma curva, em que a paisagem fica maravilhosa, em que o barulho dos passarinhos e a luz intensa nos preenche de amor e de paz. E o Caminho de Santiago, o ápice do caminho é a chegada na frente da Catedral de Santiago de Compostela, que dá uma sensação indescritível de missão cumprida, de chegar a um ponto que queremos. E agora, na hora que a gente passar essa quarentena, que estivermos vencido essa doença, nós vamos ter essa sensação de missão cumprida, de que um cuidou do outro, tá? E aproveitar esse momento ainda de reclusão para continuar refletindo sobre como estávamos nos relacionando com o meio ambiente, com as outras pessoas e como podemos melhorar isso. Acho que podemos utilizar esse momento para isso também, tá? Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado desse relato. Um beijo a todos. Que linda história, Dani. Nós fizemos parte disso com você no início, né? Que bom que de todo esse processo, o quanto você evoluiu e hoje te traz tantas recordações, tantas lembranças boas desse período. Amanda, quando você elabora, quando você faz uma viagem, por elas serem muito diferentes, elas têm perfis e têm características específicas. Tem algum estilo de viagem que você gosta mais de fazer, de programar? Eu sei que vai parecer clichê, mas com certeza a minha viagem preferida é aquela que eu sei que eu estou realizando um sonho de algum cliente meu. É claro que todas as viagens, elas partem de um sonho, mas existem aquelas que são ainda mais especiais, que os próprios clientes me contam que ela vem de um sonho. Seja a primeira viagem, a primeira vez na praia, a primeira viagem internacional, a comemoração de um aniversário de uma lua de mel, primeira viagem sozinha, conhecer a Disney, conhecer Maldivas, conhecer algum destino que ele queria muito, ou então a primeira vez que a gente vai conseguir reunir a família toda, né? Em toda a família tem isso, ou com amigos, a gente sempre fala, vamos viajar juntos, e aí, num belo dia a gente consegue encontrar a data para todo mundo. Então, esse tipo de viagem que eu sei que eu tô realizando uma coisa especial, um sonho para um cliente, ela é a que mais me motiva, ela é a que mais me deixa feliz e ela é a razão de tudo isso acontecer. Entendi, Amanda. Realmente, cada viagem é um sonho diferente. Eu também tive que adiar com a minha família um sonho de uma viagem agora, há pouco tempo, que a gente resolveu jogar um pouco para frente e depois, com calma, com tempo, poder curtir todo esse momento. Bom, diante da crise, nós sabemos que várias oportunidades aparecem e no meio do turismo não seria diferente. Você me contou que várias oportunidades, várias promoções estão surgindo para poder incentivar as pessoas a não desistirem do sonho das suas viagens. Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa questão da oportunidade do turismo na crise. Em toda a crise há as oportunidades, isso é o que a gente mais ouve falar. Mas elas aparecem para quem está com esse olhar atento em enxergar as oportunidades e não os problemas. E uma oportunidade muito grande que eu tive, que todas essas agências, que assim como eu são do interior, nós tivemos essa oportunidade, foi de participar dos treinamentos, que na maioria das vezes eles eram presenciais e sempre em outra cidade. Então essa foi uma oportunidade muito grande que a gente teve de poder participar de todos os treinamentos e capacitações possíveis
porque todos eles passaram a ser online. Então, assim, isso é incrível, porque eu tenho acesso a muita informação. O agente de viagem, o consultor de viagem, ele é construído com base em informações, treinamentos e aperfeiçoamento desses destinos e de produtos. Então agora a gente tem livre acesso a todas essas informações e a gente se sente cada vez mais capacitado para isso. Tá aí, gente, uma oportunidade para se programar. Sim, cada um de nós agora estamos fazendo a nossa parte, fazendo o nosso isolamento, quem realmente pode fazer esse isolamento, mas a gente não pode deixar de sonhar, de desejar, de contar com alguma coisa que foi muito esperada. Amanda, eu achei incrível o nosso bate-papo, acho que você esclareceu todas as dúvidas para aquelas pessoas que em algum momento pensaram, nossa, eu vou desistir dessa viagem, eu vou desistir do meu sonho, e a gente viu que isso programado, isso planejado, tem como ser feito, e agora uma grande oportunidade para programar uma viagem no final do ano, 2021, com essas várias opções de promoções que nós temos. O que esse momento nos trouxe de bom, com certeza, foram as promoções, promoções e valores que jamais tínhamos visto antes. Então esse é um momento ideal, uma grande oportunidade para aquelas pessoas que já vinham juntando, já vinham se programando, juntando um dinheiro para sua próxima viagem. Então agora elas conseguem essa viagem a um preço muito melhor. Para aquelas pessoas também que queriam muito viajar, mas o valor que ela gostaria de investir ainda não estava se encaixando com o que ela queria, e agora sim a gente tem essa facilidade. Também para aquele grande número de pessoas que viajam sempre, todo ano, várias vezes por ano, para que eles já consigam programar a próxima ou até mesmo as próximas viagens com os melhores valores que eles já puderam ter. Então é uma grande oportunidade, é a hora que todo mundo tem que ficar ligado nas promoções, atento. E um apelo que eu faço aqui também é que as pessoas tomem muito cuidado com aqueles valores que eles são de tão bons que eles chegam a ser assustadores. A gente tem que entender que por trás de uma promoção existem produtos e serviços que precisam ser pagos. Então, se você vê um valor promocional e pensa, nossa, parece que esse valor não paga nem a passagem ou não paga nem o hotel, fique um pouco atento. Compre sempre de alguém que você tenha confiança, de um agente de viagens que você tenha confiança, para que você não tenha problemas no futuro. E logo após o intervalo, o quadro Comer Bem Faz Bem. E hoje eu preparei para vocês uma receita deliciosa, a sopa no pão. Só que ao invés do pão, a gente vai usar uma abóbora, mini abóbora. São 3 minutinhos, a gente está de volta. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. O Jatobá Churrascaria e Pizzaria completa seus 10 anos com uma trajetória marcada por simplicidade. Um fogão a lenha cheio de comidas típicas com sabor da fazenda. Um delicioso churrasco que remete ao fogo de chão. Equipe que esbanja simpatia para atender você. Todas as noites, à la carte e deliciosas pizzas de dar água na boca. Jatobá Churrascaria e Pizzaria. Há 10 anos, muito mais que refeição. Tranquilidade com o visual do seu veículo é com o Lava Jato Tropicalia. Serviço de busca e entrega em domicílio, com responsabilidade e segurança. Profissionais capacitados em serviço de lavagem geral, higienização, hidratação de banco e muito mais. Lava Jato Tropicalia, a melhor opção em lavagem de motos, veículos e caminhonetes. Venha conferir. Lava Jato Tropicalia, sempre cuidando do seu carro como se fosse você.
Que tal começar o seu dia com um delicioso café da manhã? Então comece o seu dia com a Pão Deli, o café da manhã mais gostoso de Jataí. Na Pão Deli você tem a maior variedade de pães, bolos, tortas, quitandas e salgados. E mais, todas as sextas, sábados, domingos e feriados, a Pão Deli prepara um maravilhoso buffet de café da manhã para você começar muito bem o seu dia. Um bom dia começa com o café da manhã da Pão Deli. Pão Deli, Riachuelo, esquina com a Caiapônia, 3636-9005. Reportagens, entrevistas, o dia a dia de nossa cidade, região e estado, você acompanha aqui na tela da TV Sudoeste. São mais de 4 horas de jornalismo local com profissionais da nossa cidade, trazendo diariamente informação com qualidade e credibilidade. A TV Sudoeste tem orgulho de ser 100% jataiense. As primeiras informações do dia, você acompanha aqui no Manhã Notícias. Comece o seu dia muito bem informado comigo, às 7 horas da manhã. E o seu almoço, como sempre, é comigo aqui, ó, mostrando a realidade como ela é. E com seu carinho, com a sua amizade, eu te espero de segunda a sexta, às 11h30, no Sudoeste Notícias. E para encerrar o seu dia com muita informação, seu compromisso é comigo. Às 6h30 da noite com o nosso Cidade Urgente. As principais notícias do dia com dinamismo e a credibilidade que você já conhece. A notícia, quando e onde ela acontece. Uma TV para a sua família. Uma TV feita para você e por você. Esta é a TV Sudoeste, canal 11, a sua TV. Eu vou continuar aqui, deixando o mar ainda mais lindo. Eu vou continuar aqui, de braços abertos. Eu vou continuar juntando mais histórias para te contar depois. Vou deixar as nossas serras ainda mais incríveis, se é que isso é possível. Eu vou continuar aqui, esperando você ao som da minha viola. Os nossos destinos vão seguir esperando a sua visita. Por isso, não cancele. Remarque para depois que esse momento passar. Quando você remarca, ajuda o país. Ajuda milhões de pessoas que dependem disso para viver e ajuda o nosso turismo. O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, está trabalhando para amenizar os impactos do setor. E, claro, para receber você. Não cancele sua viagem. Remarque. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde. Sua loja de produtos naturais em Jataí. O inverno chegando e aquela vontade de comer uma sopinha à noite, um creme. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um creme que eu amo, é o meu preferido, creme de palmito. Mas a gente vai utilizar o creme de palmito dentro de uma mini abóbora. As pessoas gostam muito de fazer esse tipo de sopa como a sopa no pão, aquele pão italiano maior que a gente coloca um creme e vai comendo junto com o pão. Só que como a nossa proposta é sempre tentar minimizar a ingesta de calorias, de gordura, então a gente optou por mini abóboras. Essas eu ganhei do meu pai, que é época, né? Então a gente vai fazer com elas. Então vamos lá. O que a gente vai utilizar aqui? Eu separei, eu faço um pouco por rumo, então eu separei as porções só para vocês poderem ter uma noção de quantidade, tá? Aqui nós temos 300 gramas de palmito, mais 200 gramas de palmito que foram picados um pouco mais fininhos, que a gente vai colocar depois que o creme estiver pronto. Aqui 200 ml de creme de leite leve ou fresco, quem tiver. Aqui nós temos uma xícara de chá de leite desnatado. Aqui tem aproximadamente 300 ml de requeijão light, o pote não está cheio. Queijo mussarela a gosto, tem em torno de 80 gramas aqui. Cebola ralada,
1 colher de sopa de manteiga rasa e cheiro verde e sal, tempera a gosto. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa mini abóbora, olha, ela é muito linda. A gente vai cortar aqui, fazer uma tampinha, vai retirar toda a parte de fibra, de semente, vai envolver num papel alumínio e levar ao forno. Então tá aqui, ela toda envolta no papel alumínio, a gente vai levar ao forno. A tampinha coloca em separadas, pode colocar, forrar com papel alumínio, colocar as tampinhas e depois dobrar por cima, tá? Então tá aqui, a gente vai levar ao forno às 4. Então vamos preparar o creme de palmito que a gente vai bater primeiro para depois acrescentar os outros ingredientes. Então aqui a gente vai colocar o palmito picado grosso. A gente vai bater com 1 xícara de chá de leite. Vamos adicionar a cebola picada. E por enquanto não vamos colocar tempero, tá? Vamos levar para o liquidificador. Pronto, agora a gente bateu, tá? Ele fica um pouco mais grossinho mesmo. E nós vamos levar a panela. Vou misturar primeiro os ingredientes, depois a gente leva ao forno. Ó, primeiro a gente vai colocar um pouquinho de manteiga. Não precisa levar ao fogo antes, ela pode ir com tudo junto, tá? A gente vai colocar aqui o palmito que nós batemos com 1 xícara de chá de leite. Agora a gente vai adicionar o creme de leite leve. Agora a gente vai colocar, acrescentar o requeijão light. Como eu já disse em outras receitas que eu já fiz, não tem como dar errado requeijão com creme de leite, né? É só usar um pouquinho de criatividade, acrescentar tempero e o resultado certamente será maravilhoso. Tá, enquanto a nossa abóbora tá no fogo, assando, a gente vai agora preparar o creme de palmito. Vamos misturar aqui antes de levar ao fogo, porque ele incorpora muito rápido. Agora, vamos levar ao fogo. Bom, fogo baixo, 10 minutinhos, já tá no ponto. Agora a gente vai adicionar cheiro verde e pimenta de cheiro. A quantidade do sal que eu coloquei foi bem pouca, porque o palmito já é um pouquinho salgadinho, né? A gente vai adicionar queijo mussarela light. Tem mais ou menos 90 gramas aqui. Isso é bem a gosto. Quanto mais queijo, mais cremosinho fica. E, por último, a gente vai adicionar o palmito picadinho. 30 minutos de forno, 20 minutos é o tempo de preparo para o creme de palmito e agora a gente vai montar. Eu já deixei esfriar para a gente tirar, só para vocês verem como que fica, ó. Aqui ela tá bem assadinha. Então a gente vai montar todas elas. Agora é só rechear. A gente vai pegar o creme de palmito, preencher. Como eu falei, isso aqui também pode ser pão, tá? Quem quiser, tiver a fim de comer um pãozinho, olha que delícia. Aí vocês vão montando, preenchendo todas elas. E é uma refeição super saudável. Eu amo abóbora. E essa pequenininha aqui é um charme. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem colocar a abóbora para assar, é interessante jogar um pouquinho de sal, tá? Aqui dentro e um pouquinho de azeite, que ela fica mais gostosa, a textura dela fica melhor. Esqueci de sugerir para vocês, tá? Então aqui a gente faz uma baguncinha mesmo, faz parte do charme do prato. Eu confesso que já tá me dando água na boca. Isso. Então aqui nós temos as 4 prontas. A gente vem com a tampinha
para colocar aqui, que é um detalhezinho, né? Um charme. E tá pronto. Aqui, nossa receita pronta. Um prato super gostoso, super saudável, extremamente apropriado para o inverno, que está começando agora. E eu espero que vocês tenham gostado, porque comer bem faz bem. Esses momentos em família estão fazendo com que eu aguce esse meu lado de cozinhar. Sempre gostei muito, mas eu confesso que eu estava um pouco acomodada. Então hoje foi um programa um pouco mais leve, falando de viagens, falando de sonhos. Eu não conheço ninguém que não tenha vontade de conhecer algum lugar. Valorizar o nosso país é muito importante, conhecer lugares lindos que nós temos aqui, inclusive próximos à nossa cidade. Mas também aquele sonho que a gente sempre programou, a gente sempre desejou. Isso pode ser feito, inclusive agora, em momentos de crise. A gente pode planejar, programar, contratar alguém para fazer isso, para que saia de uma forma tranquila, porque imaginem só, as pessoas que compraram pacotes de viagem diretamente no site, ter que correr atrás, remarcar passagens, hotéis, aluguel de carro e tantas outras coisas. Amanda, muito obrigada. Adorei a sua participação no programa. Vanessa, então esse é o meu recado de hoje. Eu agradeço novamente o convite e a participação. Me sinto muito honrada mesmo de participar do seu programa e de poder falar com todas as pessoas sobre esse assunto que eu amo tanto e que eu tenho certeza que daqui a pouco todos nós já podemos embarcar para as nossas próximas viagens, passar pelos próximos perrengues chiques que a gente fala, que é as filas de check-in, fila de avião, que a gente já tá morrendo de saudade até disso, de fazer mala, desfazer mala, enfim, que logo logo a gente já esteja embarcando para nossa próxima viagem. E lembre-se que antes da gente embarcar para nossa próxima viagem, o primeiro passo é sempre planejar a próxima viagem. E agora é o momento certo para muitas pessoas que já podem começar a fazer esse planejamento para a sua próxima viagem. Fiquem com Deus, eu espero que eu tenha atingido as expectativas de vocês e o que precisarem, contem comigo para tudo, para a construção desse sonho, para orientar os melhores destinos, os melhores produtos, que com certeza eu vou ter alguma coisa que vai atender às suas expectativas. Um beijo e até mais! Obrigada pela companhia e nós encontramos a semana que vem em mais um programa nos 45 do segundo tempo. Tchau, tchau! Jataí, eu quero viver aqui. Jataí, eu quero sempre estar aqui. Fico a imaginar os seus verdes campos, contos da sociedade, sobre a grandeza do seu amor. Terra de belezas naturais, seus encantos são tantos, eu não posso ir no